Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14, até o capítulo 7, versículo 1. A riqueza do nosso estudo de hoje, ela parte do fio condutor, do tesouro, que está no capítulo 7, no versículo 1. Porque a partir dessa conclusão é que nós compreendemos esses versículos precedentes. Porque Paulo justamente traz uma ordem, e aqui quando falamos ordem, nós entendemos justamente que é uma ordem de Deus. Ordem de Deus não é simplesmente que Deus está mandando, mas Deus está ordenando. E o mandar de Deus é ordenar. E organizar o que está bagunçado, o que está fora de ordem, ou o que não está dentro daquilo que é o estado da graça. Por isso, Deus é aquele que estabelece a ordem onde as coisas estão fora do seu estado de graça. E qual é a ordem de Deus? Purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor de Deus. A santificação do nosso interior, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, ela ocorre quando deixamos Deus nos santificar. E quando Deus nos santifica, Ele nos purifica. Do que Deus nos purifica? Deus nos purifica de toda a imundície, de toda o contágio da mentalidade mundana que muitas vezes invade o nosso coração. Porque nós vivemos em contato com o mundo, e a linguagem do mundo, a mentalidade do mundo, a mentalidade voltada para o prazer, para o poder, a mentalidade voltada para o ter, onde o dinheiro manda nas relações, a mentalidade mundana, pagã, que incita à rivalidade, à competição, ao egoísmo, ao orgulho, à soberba, a levar vantagem. O que importa é o que eu tenho, o que importa não é a pessoa do outro. A mentalidade mundana, ela não está só no mundo. Quando a gente não se purifica dela, nós a levamos inclusive para a igreja, para os grupos de oração, nós levamos para os grupos de reflexões, nós levamos para as nossas conversas cotidianas, para os nossos grupos de redes sociais. Há muita coisa mundana, pagã. E a gente vai percebendo onde que está presente essa mentalidade mundana, pagã. Está primeiro no jogo de interesses, onde as pessoas fazem as coisas movidas pelos seus interesses. Cada um pensa em si, até para fazer as coisas de Deus. A vantagem, eu preocupo com o meu nome, com o que vai ser bom para mim. Mentalidade egoísta, mentalidade onde o que é importante sou eu, e não o reino de Deus em primeiro lugar. A mentalidade onde eu procuro muitas vezes, ajo muitas vezes com pensamentos mundanos, pagãos. Quando eu infiltro, por exemplo, no coração das pessoas aquilo que é o sentimento de vingança, de querer mal ao outro, de falar mal do outro, desejar mal para o outro, fazer o mal para o outro. Porque tem o desejar, fazer mal, o desejo, e há aquele que deseja e faz o mal para o outro. E depois corrobora que é isso mesmo, era o merecido e tal. Ou seja, é uma mentalidade mundana. Então, a santificação acontece quando nos purificamos dessas imundícies, essas coisas esquisitas, imundas, que vêm do mundo. Quando nos purificamos da mentalidade carnal, onde somos corrompidos, muitas vezes, por uma mentalidade voltada para o prazer. E aí, nesse sentido, tudo gira para satisfazer meu corpo, meus prazeres, e assim por diante.
É uma mentalidade que nos faz andar de acordo com a maré do mundo, de acordo com aquilo que o mundo estabelece como suas verdades. Então, essa obra de purificação é, na verdade, a grande necessidade da nossa alma, porque só assim nós realizamos plenamente a nossa santificação quando somos purificados. Aí sim, nós voltamos agora para o versículo 14, porque o versículo 14 vai nos dizer: não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Ou seja, não se prender ao jugo dos infiéis, aqui os infiéis, ou são aqueles que são pagãos, que não receberam a verdade da fé, ou são aqueles que até receberam a verdade da fé, mas não permaneceram fiéis a ela. Se comportam como infiéis, estão no mundo aí como alguém que conheceu Deus, mas não manteve fidelidade à graça de Deus. E se comporta de acordo com o que pensa o mundo. A exortação de Paulo nesse sentido é para prestar atenção de como é que é a nossa relação com as pessoas que querem viver na infidelidade a Deus e propagam no meio da comunidade, da igreja, onde for, que tudo é permitido. Importante é que Deus nos ama. Importante é que Deus é bom. Deus perdoa todo mundo. E não procura corrigir os vícios, não procura corrigir os maus costumes, não procura corrigir o linguajar, não procura corrigir o falar, não procura corrigir o procedimento. Cuidado! Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Se eu quero ser justo, eu quero me unir com o iníquo para promover. Que união pode haver entre o que é justo e o que é o iníquo? Que união pode haver entre luzes e trevas? Qual é a compatibilidade que pode haver entre Cristo e Belial, seja o Deus desses deuses deste mundo? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Não, primeiro, eu não posso cair no orgulho de me achar melhor que ninguém. Mas eu preciso querer ser melhor. Preciso me esforçar para ser melhor. E o meu esforço para ser melhor não é baseado na infidelidade ou no pecado do outro. Eu tenho que ter o meu esforço pessoal. Agora, eu tenho que ter vigilância sobre as minhas companhias e sobre meus atos. Há um provérbio antigo que diz que más companhias corrompem bons costumes. Jesus andava no meio dos pecadores, comia com eles, estava com eles. Sim, Jesus nunca desprezou nem discriminou ninguém. Mas a sua presença era luz para iluminar aqueles corações. E não para se tornar pagãos como eles, não para se tornar infiel, pecador como eles. A presença de Jesus trazia luz para eles. Não os julgava, não os condenava, mas também não praticava as mesmas obras. Ora, nós estamos muitas vezes tendo compatibilidade, nós estamos muitas vezes tendo convivência, conveniência com aqueles que vivem uma mentalidade mundana, pagã, e em vez de nós trazermos luz, e trazer luz é uma outra coisa importante, não é obrigar ninguém a se converter, se tornar cristão. Trazer luz é viver com serenidade, mas com seriedade, com amor, com paixão, com respeito o que eu creio, e não simplesmente viver uma barganha aqui, outra acolá. Eu sou, ora, santo com santos, agora me torno pecador com os pecadores. É minha presença ser o sinal da luz de Deus. Ser fermento na massa, ser luz no mundo, ser o sal da terra. É a provocação evangélica. Quando não somos, o mundo nos leva para eles. E já que muitas vezes nós somos de fato contaminados por mentalidades assim, volta ao princípio dos capítulo 7, versículo 1. Purifiquemos o que nós carregamos de imundo, de sujo, de traquinas mal do mundo, para que andemos na luz de Deus, para que andemos na graça do Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.